no livro de Êxodo, capítulo 12. Por favor, as crianças de 5 a 9. Sobe ali com a tia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje nós estamos falando sobre a Páscoa. E como o irmão Zaqueu aqui falou, ele citou e falou que no mundo há símbolos, né? Outros símbolos da Páscoa. Mas o nosso símbolo maior é aquele túmulo vazio. Você entende? O túmulo vazio. A cruz de Cristo. Mas eu quero falar, antes de chegarmos naquele túmulo vazio, nós vamos olhar as Escrituras. E eu quero falar rapidamente, porque o tempo é escasso, sobre o que devemos lembrar sobre a Páscoa. A Páscoa ela foi instituída por Deus após a saída do povo de Deus do Egito. Então, no capítulo 12, no verso 25, diz assim: e uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Pode se assentar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos este momento e pedimos ao Pai que o Senhor, o seu Santo Espírito, Deus, enquanto ministra a palavra do Senhor, Pai, o seu Espírito possa ministrar profundamente em cada coração. Em nome de Jesus. É muito comum no nosso imaginário, quando nós falamos em Páscoa, porque a publicidade, quando começa a falar em Páscoa, o que vem na nossa mente? Fala, gente, com mais ousadia, estão com vergonha? Chocolate. Quem comeu chocolate hoje? Isso. Mas só que quando a Páscoa foi instituída, foi antes da praga, a 10ª praga do Egito. Quando o Senhor queria livrar Israel da mão de Faraó, Ele enviou 10 pragas. E a 10ª praga era a mais assustadora. As primeiras pragas feriram a natureza, foram pestes. Mas quando chegou a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. Dos homens, dos animais, dos grandes, dos pequenos. O anjo destruidor, à meia-noite, ia passar, ia matar todos. Então o Senhor instruiu ao seu povo que para se livrar daquela praga, precisava imolar o cordeiro. No primeiro mês, eles escolheram um cordeiro de 1 ano, guardaram ele por alguns dias e na noite da Páscoa, na noite que o anjo ia passar meia-noite, eles imolaram o sacrifício à tarde. Pegaram aquele sangue, separaram nas bacias e passaram nos umbrais da porta. E o cordeiro tinha que ser comido assado. Se sua família fosse pequena, você tinha que convidar mais pessoas para comer o cordeiro na sua casa. Não podia sobrar nada para o dia seguinte. E eles participaram da primeira Páscoa. Às vezes nós falamos sobre a Páscoa, não entendemos na profundidade o que significa essa passagem. Porque quando o motivo pela qual o cordeiro teve que ser morto é para livrar o homem do destruidor.
E quando Moisés fez o que o Senhor Deus instruiu, à meia-noite o anjo passou. E toda a casa que não tinha o sangue do cordeiro teve lamento, teve clamor, como nunca antes tinha. Às vezes morre uma pessoa na nossa rua, a gente fica mexido. Agora imagina você, na sua cidade, no seu país, morrer todos os primogênitos. Não era só dos pobres, não era só os pobres que estavam morrendo, era o filho do rei, o filho da serva, todas as crias. Feriu-se todo o primogênito. E eu gosto de fazer um paralelo, porque às vezes a gente esquece que as coisas que passaram eram sombra das coisas futuras. E quando a Páscoa foi instituída, o povo também não tivesse um entendimento do que estavam sendo libertos. A Bíblia diz que no dia que eles saíram do Egito, eles saíram da casa da servidão. E para você sair da casa da servidão hoje, você precisa o quê? Ter o sangue de Jesus sobre a sua vida. A casa de servidão, o Egito, é um mundo com todas as suas concupiscências, com as suas idolatrias, com seus deuses, a sua maneira de viver. Para ser salvo, para sair deste lugar, você precisa do sangue do Cordeiro. E o Senhor Deus falou para o povo de Israel o seguinte: olha, porque tudo o que se faz, passa. Ele falou: olha, vocês vão sair do Egito, vocês vão entrar numa terra. E quando você chegar nessa terra, vai passar os anos, vocês vão continuar contando essa história. O dia que o Senhor Deus livrou, tirou vocês da terra do Egito e colocou vocês numa boa terra. O dia que os seus filhos, a sua casa foi livre. Isso eles tinham que contar de geração a geração. Eles não tinham uma Bíblia lá, para eles era contado de pai para filho. E você sabe que tudo que é contado só oralmente, chega uma hora que morre alguém que sabe a história também morre. Mas quando se trata da história do testemunho de Deus, nada apaga o testemunho de Deus. Nada apaga a história que Deus escreveu. E é por isso que antes da Páscoa, antes de Cristo, ela tinha um significado de libertação do povo de Deus do Egito. Deus livrou o povo do Egito, a libertação, a saída, foi a instituição da Páscoa. Foi a primeira vez que se falou sobre o sacrifício do Senhor. Primeira vez que deu esse nome Páscoa. Mas a história, o fio condutor da história é Jesus. E quando Abraão, muito antes desse dia, um cordeiro também foi morto no lugar do filho de Abraão. Naquele dia, quando o Senhor colocou o amor de Abraão à prova, ele pediu Isaque. E quando ele estava pronto para sacrificar Isaque, o Senhor Deus proveu o cordeiro. Ali a história já estava mostrando, o cordeiro ia substituir a humanidade. Nós merecíamos estar mortos, nós merecíamos a condenação, mas o cordeiro assumiu o nosso lugar. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Você pode glorificar? O que trouxe o livramento para todos naquela época foi o sangue do cordeiro na porta. Quando o povo foi escravizado por 400 anos, ao fim do seu cativeiro, o Senhor Deus enviou a libertação através do servo Moisés, mas não foi pacificamente. Israel não saiu numa boa do Egito. Houve uma grande guerra. E para sermos livres do pecado, o nosso problema é pecado. E quando eu vejo os primogênitos no Egito morrendo, eu falei, mas por que os primogênitos? Podia ser qualquer, né? Podia ser qualquer um.
que fosse o último, o filho do meio, seria terrível. Mas por que o primogênito? Tudo na história de Deus tem uma razão. Se o primeiro Adão não morrer, não tem como o segundo ser estabelecido. A nossa natureza, enquanto a gente vive segundo a nossa natureza de pecado que nós herdamos de Adão, se essa natureza não morrer, o segundo Adão, Cristo Jesus, ele não tem lugar na nossa vida. E é por isso que nós precisamos sacrificar a nossa carne. A nossa carne, ela não é chamada para ser negociada com ela. Vamos ver. Olha, hoje eu não peco, amanhã eu dou 3 dias, vamos pecar menos, né? Se você peca 7, tem 7 dias na semana, 2 você peca, 5 você santifica. Nós somos chamados para levar a nossa carne para a cruz. Quantos estão prontos para ir para a cruz? Essa foi a instituição da Páscoa. Agora abra comigo em Mateus, o verso 26. O capítulo 26, perdão. E o verso 17. Todos acharam? Amém? No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. E em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E no verso 26 diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós às vezes passamos por esse texto na Santa Ceia, no culto de ceia, e nós falamos dessa noite, nós lembramos sempre toda a ceia. O texto é sempre 1 Coríntios 11, 23, 25, adiante. Nós lemos esse texto. E há uma chave que abre uma revelação. Porque para nós, todos os dias nós lembramos da morte de Jesus com gratidão. Nós não precisamos de um dia específico no ano ou no mês para lembrar que Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia fala aqui que nós devemos, Jesus falou assim: olha, este é o meu corpo que vai ser moído. Eu estou dando. Mas antes no seu ministério ele falou assim: eu sou o pão da vida. Jesus, ele se identifica, ele se mostra como pão. Ele fala: aquele que não comer, ele não tem vida. E quando nós chegamos diante dessa palavra, toda palavra de Deus, ela precisa ser discernida em nosso espírito. No mais profundo do nosso coração, nós temos que levar a palavra. Essa palavra tem que assentar no nosso coração e ela deve frutificar. Jesus, ele estabeleceu uma aliança no seu sangue. O mesmo sangue, lá no Egito, ele simbolizava a salvação. E agora a salvação era real. O Cordeiro estava à mesa com seus discípulos, comendo a sua última Páscoa aqui na terra. Ele falou: e digo-vos, que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino
dos céus. Nós ainda estamos falando sobre a Páscoa, porque o mundo ainda precisa saber que aquele que veio e morreu e ressuscitou é o único que pode nos reconciliar com Deus. Nós temos um acesso através do corpo de Cristo, você sabe disso? Porque o corpo dele, o véu foi rasgado de alto a baixo. E ele nos deu acesso. Então, sobre isso, quando nós pensarmos em Páscoa, nós temos que lembrar sobre o benefício. O quanto custou para Jesus. E por que Deus teve que instituir as coisas. Você já parou para pensar? Que Deus estabeleceu algumas festas, alguns rituais. Tudo tinha uma simbologia, tinha um propósito, apontava para algo. E Jesus Cristo, Ele falou que era para comer do seu corpo e beber daquele cálice. Agora abra comigo. Para frente, Mateus 28, o verso 6. O cordeiro veio, ele foi morto, ele foi colocado num túmulo. Mateus 28, e no verso, eu amo esse texto. Aleluia, Mateus 28, vamos ler o 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes, alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, como se tivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Repita comigo: ele não está aqui. Com mais convicção: ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. A maior mensagem da Bíblia: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não está no túmulo. Se você for nos grandes túmulos dos homens, os grandes filósofos, cientistas, homens que fizeram história, você vai lá e vai encontrar os restos mortais. Você vai encontrar alguma coisa desses homens, os seus túmulos. Mas o túmulo de Jesus, a pedra foi removida. O sepulcro está vazio. E a mensagem que o anjo disse para aquela mulher: ele não está aqui. Aleluia. Você sabe o que significa o túmulo estar vazio? Você sabe quais garantias o túmulo vazio te dá? Porque ele foi morto. Como todo homem, Jesus morreu. Mas ele ressuscitou com um corpo glorioso, incorruptível. Você pode falar assim: Lázaro também ressuscitou. Lázaro ressuscitou, mas o corpo dele não foi glorificado como o corpo do Senhor Jesus. Jesus, ele é o primeiro, ele é o unigênito do Pai, o único homem que morreu e ressuscitou com um corpo e recebeu um corpo glorificado. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Nós também seremos como ele é. A garantia do túmulo vazio é que a morte não é o fim.
Quando nós chegamos diante da sepultura, nós choramos. Porque na sepultura morrem os planos, na sepultura fica enterrada a grandeza do homem. Tudo perece quando chega na sepultura. Você pode ser grande, você pode ser famoso, mas morreu, acabou, em breve você vai ser esquecido. Mas quando aquele que tem Jesus, a sepultura não é o seu fim. A sepultura não é o fim da sua história. Você entende isso? O maior temor do ser humano é a morte. Porque a morte traz o esquecimento de tudo. Por mais que a gente ame uma pessoa, mas ao passo que vai passando o tempo que ela morreu, a gente vai esquecendo as feições. A gente vai esquecendo o som da risada, o som da voz. A gente precisa ficar relembrando as pessoas que a gente ama. A sepultura era a coisa mais terrível. Quando morria, acabou. Mas aí veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado que é o salário da morte. Quer dizer, a morte que é o salário do pecado. Ela foi vencida. Hoje nós podemos estar aqui seguros. Hoje a gente está aqui porque o túmulo vazio garante uma coisa chamada vida eterna. A Ele foi conferido o poder de conceder vida eterna a todos que creem. A Jesus pertence o nome mais elevado em cima nos céus. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele foi assentado acima de todo poder. Acima de tudo está Jesus. Sabe por quê? Porque o túmulo está vazio. Ele venceu a morte. A morte não pôde segurar. O seu corpo não viu a corrupção. Porque era um justo pagando por pecadores. E agora, todo que crê, todo aquele que crê em Jesus, ele recebe a vida eterna. Ele recebe a vida eterna, aleluia. Você pode, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos glorificar o nome do Senhor. A morte não pôde segurar Jesus. Ele saiu dentre os mortos. Ele libertou os mortos. Ele tem poder. Ele tem o poder de conferir vida eterna. Ele tem poder sobre o inferno. O inferno era o lugar onde todo mundo merecia estar. Todos que pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, nascemos inimigos de Deus. Então, o homem merecia o inferno. Mas Jesus Cristo foi lá, tomou a chave do inferno e venceu o dono da casa. Amém? A semente da mulher esmagou a cabeça da serpente. Nós costumamos cantar Ele é vencedor. Eu amo essa canção. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Você pode dizer, Ele é vencedor. Jesus, Ele tem o túmulo vazio, significa poder para vencer a corrupção. Não existe, gente. Se o nosso fôlego de vida for ceifado, é inevitável. O nosso corpo vai desfazer. Mas Jesus venceu o poder da corrupção. Ele venceu o pecado. Ele venceu todas as enfermidades. Ele venceu os espíritos imundos. Ele saiu daquele túmulo vitorioso. E recebeu
E ele disse: olha, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade nos céus e na terra, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E todos os dias que nós somos tentados, nós somos provados, nós precisamos lembrar que aquele túmulo está vazio. E que aquele que assentou, o campeão de Deus, que está à destra do Pai, ele é o nosso mediador. Aquilo que eu não consigo fazer, Jesus pode fazer. Aquilo que eu não posso fazer, Jesus pode fazer. Nós podemos vencer o pecado se estivermos em Cristo Jesus. Nós podemos vencer todas as coisas se estivermos em Cristo Jesus. E a nossa vitória, ela só é garantida por causa que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Se ele tivesse ficado naquele túmulo hoje, não estaríamos aqui. Não existiria igreja. Só existe igreja por causa do testemunho de Jesus. O túmulo está vazio. Foi a primeira mensagem. Depois da morte de Jesus, aquele anjo falou com as mulheres: olha, ele não está aqui. Quem você está procurando entre os mortos não se encontra mais aqui. Agora ele disse: vai e diz aos seus irmãos que ele ressuscitou. E vai adiante de vocês lá para Galileia. Abra comigo, eu já estou terminando. Atos. Atos 1:11. Vamos ler Atos primeiro. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O verso 11. E lhes disseram: varãos galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que viste subir. Ele voltará. Aquele que deixou o túmulo, ele foi aceito nos céus. Ele subiu aos céus. Ele está nos céus. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Se ele tivesse preso pela morte, ele não voltaria. A gente estaria pregando aqui: ele vai ressuscitar. Mas ele já ressuscitou. Ele está vivo. Nós cantamos que ele está vivo, porque ele vive, a gente pode crer. Nós não temos medo do amanhã. Nós não temos medo do futuro, porque ele está vivo. E da mesma forma que aquelas mulheres receberam essa mensagem, que ele está vivo, hoje você também está recebendo. Olha, Jesus está vivo. Viva a sua vida conforme as Escrituras diz. Jesus tem todo o poder e autoridade. A sua vida está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. A sua vida está nas mãos daquele que vive e reina para sempre. Jesus é Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Redentor de toda a humanidade. Todo aquele que crer no seu nome será salvo. Ele tem o poder de salvar porque ele ressuscitou. Ele é vencedor. Ele é o campeão de Deus. Se a nossa alma, se o nosso espírito conseguisse conceber a grandeza desse evangelho, nós não nos curvaria diante das dificuldades como se elas fossem maiores que o nosso Deus. Nós não sofreríamos de depressão. Nós não ficaríamos tão enfermos na nossa alma. Se a nossa alma entendesse que aquele túmulo está vazio.
Se a nossa alma entendesse, por causa daquele túmulo vazio, há um lugar no céu para mim e para você. Há um lugar garantido. Há um lugar à mesa. E esse lugar foi garantido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Nada para ele é impossível. Aos homens é impossível ser salvo, mas aquele que ressuscitou tem o poder de salvar todo o que crê. Eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite. Se você que ainda não aceitou esse convite de conhecer e de andar com esse Salvador de perto, essa é uma noite de oportunidades. Se você deixou por alguma razão, porque às vezes nós nos decepcionamos. Dentro da igreja, é o lugar onde mais nós nos decepcionamos uns com os outros. E às vezes essas decepções nos afastam daquele que pode nos curar. O maior erro do homem é se decepcionar na casa e tentar segurar fora de casa. Eu tenho um problema na minha casa que eu faço, eu saio de casa. Na rua eu vou ter suporte, na rua eu vou ter estrutura. É melhor ficar em casa, não é? É melhor ficar em casa, voltar para casa, porque na casa tem bálsamo. Na casa tem azeite, tem um médico dos médicos por excelência. Então eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite vivendo esse drama, vivendo esse vazio, essa falta de sentimento que pertence a algum lugar. Você pertence à casa do Pai. Aquele túmulo está vazio por sua vida. A vitória que você precisa foi garantida na cruz do Calvário. E o túmulo está vazio, gente, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e vai voltar. Ele ressuscitou e vai voltar. Um dia o relógio da humanidade vai marcar 0 hora. E quando chegar essa hora que a porta da graça se fechar, só vai escapar quem tiver a marca do sangue do Cordeiro. O Cordeiro morreu e ressuscitou, não só para salvar a gente da escravidão aqui da terra, mas para nos salvar da morte eterna, a separação eterna de Deus. Nós somos livres. Nós falamos que nós somos livres. Nós somos livres da segunda morte. Porque quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem a vida. E é por isso que eu faço esse convite. Se você precisa reconciliar com o autor e consumador da sua fé, com a fonte de vida, essa noite é a noite de oportunidades.